E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Ivana de Bara do Tio Tim Podcast. Estou novamente aqui com você. Se hoje você está aqui é porque hoje é dia de podcast. Toda sexta-feira estamos aqui com esse projeto tão especial para nós, que é estar trazendo sempre um convidado para que a gente possa junto aqui ser abençoado, edificado, com testemunhos. Olha, eu tenho sido muito abençoada nesse lugar. E eu quero já te pedir para você compartilhar esse podcast com mais pessoas, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado e nós juntos vamos estar contribuindo para que o nome do Senhor seja ainda mais conhecido. Vamos espalhar o nome de Jesus por todos os lugares. E antes de chamar a nossa convidada, que para mim é muito especial, eu quero te dizer, um pensamento pode mudar a sua vida. Um pensamento pode mudar a sua vida. A convidada de hoje, como eu falei, ela é muito especial e eu me sinto honrada de ter ela aqui. Ela faz parte da minha história, do meu crescimento espiritual. E olha, eu vou te falar, eu tô muito feliz que ela tá hoje aqui. É a minha pastora, me pastoreou por muito tempo, hoje tem pastoreado meu coração, tem sido uma amiga de desabafo, de aconselhamento. Eu queria chamar aqui a pastora Shirley. Pastora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. É um prazer estar aqui com você, prazer enorme. E você faz parte, né? Mora no nosso coração. A família de vocês, nós temos um carinho muito, muito, muito grande por vocês. E acompanhamos, né, toda a história. E eu sei que aquele que começou a boa obra vai completar. E até ser dia perfeito, nós estamos aqui, né? Uma ajudando a outra, para a glória do Senhor. Amém. A pastora Sheila me conhece desde solteira, desde adolescente, jovenzinha na igreja. E foi uma bênção ter ela, o pastor Arnob, que é o seu marido. A família é uma família sacerdotal abençoada. Eles me ensinaram muitas coisas. O princípio da honra, da generosidade, do coração na obra do Senhor. Eles têm o nosso coração, nos apoiaram muito no momento difícil, nos momentos assim complicados da trajetória. Nos apoiaram ali no início do nosso relacionamento, do meio de Gabriel. Então, assim, eu tenho muitas boas lembranças e é muito bom estar aqui contigo hoje, pastora. Mas se apresenta, quem é a pastora Shirley? Hoje eu sou Shirley Rios, né? Shirley. Então, tem toda uma história, minha trajetória de vida. Eu nasci numa cidade bem pequenininha, que hoje eu estou morando, né? Cidade de Pintadas. Inclusive, tive a honra de receber o casal aqui em Pintadas. E eu sei que Deus tem muito... Bahia. Pintadas, Bahia. Tem muito para fazer, né, nessa terra. E eu sou uma improvável. E quando a minha história, quando não tenho como não contar um pouquinho da história da minha mãe, que veio para esse lugar nos anos 60, lá no iniciozinho dos anos 60. E ela tinha princípios cristãos, né? Ela era evangélica e veio para aqui como professora. E o interessante é que a minha primeira escola, onde eu fui, o jardinzinho era numa igreja, da igreja presbiteriana, da qual minha mãe fazia parte. E ao longo dessa trajetória toda, então sempre a gente teve princípios cristãos. Mas o meu encontro mesmo com Jesus foi no ano de 82, quando eu fui estudar em Feira, né? Como a cidade era muito pequena, não tinha ainda o ensino médio. A gente foi para outra cidade para estudar. Minha irmã já estava lá, meu irmão, e aí foi quando começou minha caminhada mais profunda com Deus, né? E começa a história. Mas teve um dia específico? Aí quando me pergunta qual a data mesmo, teve um dia desse encontro, eu não sei dizer o dia real, o dia específico que eu me encontrei com Jesus, né? Então eu fui indo e ficando. E eu era apaixonada pela Bíblia. Então eu decorava os salmos. Na minha adolescência eu decorei muito a Bíblia. O primeiro salmo que eu decorei foi o salmo de número 4. Então eu declarava muito. Havia um vazio no meu interior, Ivana, que eu não sabia explicar o que era. E a única coisa que eu fazia era chorar.
todas as noites, antes de dormir, quando eu ia dormir, eu chorava até pegar no sono. E eu não entendia o que era aquilo. E esse vazio, né? Um dia foi preenchido pelo Senhor. E voltando um pouquinho, a minha infância, eu tive uma perda muito grande, um trauma grande, que foi quando a minha avó morreu. A minha avó faleceu, eu morava com ela. E ela faleceu na mais ou menos a idade que eu tenho hoje, que ela morreu nos anos 75. Então ela tinha praticamente 55, 56 anos quando ela faleceu. Então era muito nova. Foi inesperado, foi algo assim, foi tirada abruptamente de nós. E eu não entendia, e eu comecei a carregar aquilo, eu não entendia o que acontecia comigo. Foi na caminhada com o Senhor que eu fui descobrindo o que era, né? Então, tudo consequência desse trauma muito grande que eu vivi na infância. Até que o Senhor veio e foi trabalhando, foi. E eu me lembro, um fato que marcou muito a minha vida, em uma escola bíblica, nós éramos da Igreja Presbiteriana Betel, em Feira de Santana. Até hoje a minha irmã está lá, né? A família dela toda congrega lá. E eu estava numa escola bíblica e alguém começou a explicar sobre a importância, comparando o Espírito Santo com o oxigênio. E aí, como eu estudava biologia, eu era professora de biologia, aquilo para mim foi mexeu comigo. Fez muito sentido. Fez muito sentido na minha vida espiritual. E naquele momento, aquela junção, né, aquela explicação dele, trouxe algo que era um fogo dentro de mim. E eu disse, Senhor, eu quero esse oxigênio, eu quero. Eu não sou a palavra, essa comida. Quando ele disse, a comida está na veia, está no seu sangue, mas se não tiver oxigênio, está morto. Não adianta ter sangue e não ter o oxigênio. Precisa desse oxigênio. E a partir daquele dia, eu comecei a ler a Bíblia com outro olhar, onde eu pedia mesmo que o Espírito Santo viesse queimar dentro de mim, misturar comigo, para que isso fizesse parte da minha vida. Então, eu sou uma apaixonada pela palavra de Deus. Graças a Deus que o Senhor permitiu que eu decorasse muitos versículos. Hoje eu já esqueço os endereços, né? Lembro dos versículos, não sei mais. A idade é cruel. Não sei mais o endereço onde está, mas está gravado no meu coração. E eu louvo a Deus por isso, Amém. Por esse tempo que Ele me proporcionou de estar gravando, de estar aprendendo. E é uma dica que eu dou, nunca passe despercebido na palavra. Deixe essa palavra penetrar no seu coração. Deixa ela ficar gravada na sua mente, mas também descer para o coração, porque é a palavra que vai nos transformar dia após dia, dia após dia, dia após dia. Então, eu sou o milagre de Deus. Hoje eu procuro essa menininha, né, que chorona, eu não encontro mais, porque o Senhor fez uma diferença muito grande na minha vida. E às vezes eu fazia, Deus, como alguém vai contar o testemunho e todo mundo conta, né? Que foi isso, aquilo, outro. Eu digo, Deus, não tenho nada para contar a respeito dela. Mas a minha história foi uma história de muita dor por conta da perda, mas eu não entendia que era isso que estava causando essa dor. E havia um vazio muito grande, que todo ser humano tem, né? Que é o vazio por Jesus. Que por melhor que seja a sua família, sempre vai ter esse vazio que só pode ser preenchido por Ele, né? E glória a Deus que Ele me encontrou, me alcançou. Que bem. E logo depois que eu me batizei, meu esposo, né, se converteu. O meu que é meu esposo hoje, ele se converteu também, glória a Deus. Então, a nossa caminhada foi praticamente junto, crescemos juntos no Evangelho. Amém. E eu louvo a Deus. Ele também tem uma história maravilhosa. Ele devia vir aqui também para contar um pouco para a gente. É um homem de Deus, um homem que viveu muitas experiências aí. Mas, pastora, é engraçado que a gente acha que falar o testemunho da nossa vida precisa ter grandes reviravoltas, momentos de fraqueza, de desviar e tal. E isso é um bom testemunho. Mas, na verdade, o testemunho de quem sempre permaneceu firme ao Senhor,
cresceu num lar cristão e permaneceu nos caminhos do Senhor, esse também é um testemunho precioso, né? Permanecer nos caminhos do Senhor, ainda que na juventude haja tentações, hajam situações que queiram nos puxar, mas ainda assim permanecer firme no propósito, no caminho. Isso é muito precioso, isso é muito valoroso. A gente não precisa de uma história de lamaçal, de sair de um buraco para ser uma história, sabe, uma grande história de testemunho. Eu acho que a nossa história, pessoal, a gente sabe de onde Deus nos tirou. Ainda que a gente nunca tenha se desviado, ainda que a gente não tenha vivido coisas muito difíceis ou tristes assim no mundo, mas ainda assim a gente sabe o quanto a gente necessita do Senhor, o quanto a gente poderia ter, sabe, desistido no meio do caminho, poderia ter sido fraca em muitas coisas, e se não fosse a mão forte do Senhor para nos resgatar, para nos guardar, para cuidar de nós não estaríamos aqui. Então eu louvo a Deus pelo seu testemunho. Então vamos passar aqui para a sua juventude. Você era uma menina mais tímida? Como que era aí a sua personalidade? Era mais quietinha ou já era assim uma mulher que queria pregar, que queria falar, já se encontrava? Sempre fui muito tímida, muito, extremamente tímida. Eu entrava num lugar muda e saía calada. Então, é incrível, aquela jovem. Na verdade, eu me encontrei com Jesus mesmo, fui na minha juventude, eu tinha 13 anos mais ou menos, 12 para 13 anos. Foi esse momento que eu tive um encontro com o Senhor, né? Então, havia todo um princípio cristão na minha criação, desde a infância, mas assim, de ter mesmo um encontro foi nessa data. Porque não tínhamos igrejas aqui, a igreja aqui que funcionasse e tudo mais, então foi mais pela misericórdia de Deus que nos alcançava em todo o tempo, impedindo, né, que a gente fosse para um caminho que é caminho de morte. E como foi essa transformação de alguém tímida para uma pregadora do Evangelho, alguém que segura o microfone e abençoa tantas vidas, é instrumento de Deus? Como foi isso? Como foi isso? Que história é essa, né? Então, como sair desse lugar de escuridão, de timidez, né? Na verdade, a timidez me paralisava muito, eu tinha medo de tudo. Tinha medo, vergonha, e até que o Senhor me tirou desse lugar, foi quando o Senhor me chamou mesmo para o ministério. E nós temos duas histórias. Quando a gente estava no auge da nossa vida aqui, né, nossos filhos, isso foi no ano 98, nós já tínhamos os 3 filhos, e nós fomos chamados para ir para Juazeiro do Norte. Ele foi chamado para ir a trabalho para Juazeiro do Norte. E lá nós conhecemos muita gente boa. Mas aí retornamos para a Bahia. Quando nós retornamos para a Bahia foi quando o Ministério Peniel estava começando. E aí foi que começou a minha trajetória de onde Deus aprofundou mais na área da cura, né? Para me tirar dessa caverna que eu vivia dentro de mim. Era algo... O meu problema era eu mesmo, não era ninguém, eu mesma. Eu que fazia mal a mim. Então eu me escondia muito e o Senhor me encontrou e me resgatou e mudou toda a minha história, toda a minha trajetória, para a glória do Senhor. Então, pastor, eu tive uma história muito parecida de timidez, assim, como Deus realmente me tirou desse lugar. Porque às vezes a gente confunde aquela timidez da personalidade, de realmente ser uma pessoa mais quieta, mais introvertida, mas no meu caso não era da personalidade não, no meu caso era realmente algo que me prendia, como aconteceu com você, me prendia e me deixava nesse lugar de ser aprisionada por essa timidez. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia, por mais que eu fosse extrovertida, que eu gostasse de me comunicar, quando se falava de fazer algo para a obra do Senhor, para falar para as pessoas, para me comunicar, eu me travava, eu suava frio. E vocês ainda assim me puxavam um bocado, me esticavam um bocado aí para me colocar assim num lugar que eu pudesse crescer mais, mas foi difícil. E a gente só percebe que está nesse lugar para viver a cura do Senhor quando a gente entende
que Deus nos chamou para algo maior, para sair desse casulo, desse lugar de prisão e viver algo que Ele tem para nossa vida, não é verdade? Mas conta como foi, que aconteceu na sua vida essa parte de ser liberto, ser livre da timidez. Tudo começou com a timidez minha era paralisante. E tudo começou um dia que eu ouvi uma canção de Ludmilla que diz, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Aí eu disse ao Senhor, eu disse, Deus, se o verdadeiro amor lança fora todo medo, eu quero experimentar esse verdadeiro amor. Então foi uma oração desse jeito, eu disse, Deus, eu quero experimentar esse verdadeiro amor. Eu quero te dizer que eu te amo. Eu me inspirava muito de alguém que cantava para o Senhor com tanta empolgação, com tanto amor. E eu fiz essa oração simples e eu disse assim, Deus, se eu for te dizer que eu te amo, como essa pessoa está cantando aí, eu estou mentindo. Eu não consigo declarar isso. Me ajuda, Senhor. E a partir daí começou minha jornada com Deus, essa jornada de amor. E foi algo muito forte mesmo, dessa mudança dentro de mim. Deus começou trabalhando dentro do meu coração. E assim, quando você diz que é para conhecer esse verdadeiro amor, vai passar por alguns testes, né? E foram vários testes, vários. Então eu fui testada por todas as formas em relação a entender que Deus me amava e Ele queria que eu experimentasse esse amor de uma forma onde as circunstâncias não iam me tirar dele, onde as circunstâncias não iam mais me paralisar, onde eu não ia viver olhando para o que estava acontecendo, mas olhando para o autor e consumador da minha fé. E aí começou toda uma jornada de cura dentro da minha vida, né? Deus foi ministrando, Deus falava muito profundo com a palavra. E aí foi quando veio o chamado ao ministério. E eu disse, Deus, eu fala comigo, mas eu não quero que tu fale mais no Antigo Testamento, não. Eu não conseguia sair de Isaías, ardia no meu coração aquelas palavras proféticas. E quando eu lia Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, que Ele me ungiu, né? E eu dizia assim, Deus, e ficava, e só vinha aquilo na minha mente o tempo todo martelando. Aí quando foi um dia eu desci, na madrugada, não sei exatamente a hora, e eu disse, Deus, eu vou ficar aqui, e eu quero uma palavra tua, mas eu não quero mais no Novo Testamento. Eu nunca fui de estar abrindo Bíblia, eu sempre li a Bíblia na carreirinha, e Deus falava comigo no texto que eu estava lendo, sempre foi assim, né? Mas Deus tem suas formas de falar. E quando foi um determinado dia, eu disse, Senhor, eu não vou ler nada no Antigo Testamento. Eu quero que tu fale comigo no Novo. E o Senhor confirmar o meu chamado. Aí quando eu abri em Lucas 4, quando Jesus disse, cumpre o que está escrito em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí eu disse a Deus, aí não tem mais, eu disse, Senhor, eu me rendo. E assim, sempre fui muito sincera com Deus, dizendo, Senhor, eu não sei falar. E aí vinha Jeremias, nunca mais diga não sei falar. Aí Isaías, né, fala, estive muito tempo calada, por muito tempo me calei, agora não mais me calarei, falarei. E aí foi essa mistura toda de palavras, a palavra de Deus penetrando no mais profundo do meu ser. E o texto que me perseguia, né, que era 1 João 4:8, né? Deus é amor, e depois o verdadeiro amor lança fora 4:18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormenta. O medo nos paralisa, mas o amor nos liberta. E assim, a minha libertação mesmo veio pelo amor. Eu receber desse amor, eu receber dessa graça de Deus e permitir que o Espírito Santo fosse limpando, me lavando e preenchendo, né, todo o buraco, todo o vazio que existia no meu coração. Porque eu quero dizer que nada dessa terra preenche o lugar que é do Senhor. Nada, absolutamente nada. Aparentemente eu tinha tudo, tinha um casamento maravilhoso, filhos maravilhosos, mas
o vazio do coração. Só quem pode preencher é o Senhor. E esse vazio vai sendo preenchido como? Aqui, comendo dessa palavra. Essa palavra que é viva. E eu me lembro, Ivana, teve um ano que eu disse assim a Deus que eu queria... Eu disse, Deus, eu fiquei tanto tempo parada, tanto tempo quieta, tanto tempo achando, né, que foi perdido, né? A sensação que você perdeu tempo por conta da sua timidez. E o que veio no meu coração nessa hora que eu estava conversando com Deus é que Ele faria naquele ano comigo, que valeria por 10 anos. E eu li a palavra, foi uma fome que Deus me deu pela palavra, fome e sede por Ele, que era assim, eu estava fazendo as coisas, eu parava e eu dizia, não, eu tenho que ler agora, e ia, lia e entendia. Não era uma coisa normal, porque o tempo que eu tinha para ler, eu lia e havia entendimento da palavra. Não era só ler por uma obrigação, havia entendimento. E eu sei que Deus... E Ele foi trabalhando no meu coração. E todo mundo sabia, né, que Deus, eu era muito... Assim, às vezes as pessoas achavam que eu era cética, não acreditavam no que... Eis que te digo, né? Mas teve um determinado dia que eu encontrei uma senhora e eu disse... Irmã Maria, Deus falou comigo. Aí ela já foi dizendo... Falou em Ezequiel 37, disse isso. Aí eu disse, como é que a senhora sabe? Eu disse, ele tinha me dito, mas eu disse a ele que falasse com você. Eu já sabia do meu histórico, né? De que eu era muito... Eu não levava muito em consideração Deus falando através de pessoas. Eu queria que Deus falasse comigo através da palavra. E aí onde entra a história, né, de Juazeiro. Até então não sabíamos, né, que íamos para Juazeiro. E ela disse assim, Deus vai te levar para um lugar. E Ele vai fazer com que você vai encontrar pessoas que aparentemente estão mortas, né, espiritualmente. E você vai levar dessa água. E a sensação que tem como se as pessoas fossem ressuscitando. E daí eu vi que Deus tinha um ministério, não é fácil, o ministério que Deus entregou nas minhas mãos. Então são coisas assim, você ouve muita história, só chega história de muita... A sensação é de morte, né? Mas o Senhor tem a água da vida. E quando a gente vai... Antes de ir para Juazeiro, foi quando nós fomos ordenados, em 2003, fomos ordenados pastores. E aí pense na luta, né, para dizer o chamado. Porque meu marido sempre teve, ele diz, eu sou bivocacionado, ele não é exclusivamente pastor, ele é um empreendedor, ele ama, o homem não para, é uma máquina. E aí, como dizer agora, a sensação de vou parar tudo e vou ser pastor, como é a história? E ali para ele era muito difícil ouvir esse chamado e dizer sim para o chamado se ele tinha outras coisas também. Como priorizar? É muito complicado, é muito... E aí foi que um determinado dia, foi tão lindo, o nosso filho mais novo tinha terminado de ser alfabetizado. E a gente estava naquela soneca de tarde, terminou de almoçar, deitou, e ele na porta do quarto batendo. E ele diz assim, se hoje ouvires a voz do Senhor... não endureça os vossos corações. Uau! Aí ele saiu. Depois ele bate de novo. Aí quando bateu de novo, eu disse, deixa esse profeta entrar. E quando ele entra, quando ele entrou, ele disse assim, e ele nem entrava, só abria a porta, porque da porta mesmo ele falava. Aí disse, vós sois sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Aí Arnaldo, aí os dois começamos a chorar, dizendo, Deus não tem. Nós dizemos sim, não tem como fugir, né, do chamado que Deus tem. E aí começou nossa história, né, no ministério, como pastores. Fomos ordenados, viemos... No ano seguinte, abrimos o ministério em Pintadas, né, o Ministério Peniel em Pintadas, foi implantado em 2004. Hoje está fazendo esse ano, completou 19 anos aqui em Pintada. Não, 19 anos.
Não, 20 anos, 19 em Juazeiro. Uau! E aí vivemos esse 19 anos, passamos um ano só em Pintadas. Quando chegou no metade do ano, nós recebemos uma palavra que nós não iríamos ficar aqui na Bahia. A gente estava amando, né, tudo que a gente estava fazendo, tudo assim, estava no auge, se pode se dizer. Com toda intensidade trabalhando para o Senhor aqui. A gente tanto tinha igreja em Pintadas, como também era líder dos jovens em feira. E aí você dizia, e aí agora, como é que a gente vai deixar tudo? E aí dissemos sim para o Senhor e nós fomos, né, para Juazeiro do Norte, que completa 19 anos no dia 24 de junho. Uau. Que a gente vai estar lá em Juazeiro fazendo, comemorando os 19 anos. E louvado seja Deus pelo sim de vocês. Louvado seja Deus pelo sim de vocês. Porque eu sou de Juazeiro, foi aí que a nossa história se encontrou, mas eu sou prova viva de como vocês abençoaram aquele lugar. Como Deus usou a vida de vocês para trazer vida àquele lugar também. Olha, a gente viveu um tempo muito precioso naquela época. Juazeiro, quem não sabe, era uma cidade extremamente católica, predominantemente católica. Eu não sei hoje se ainda eu não sei essa estatística, mas não tinha tantas igrejas assim como hoje tem, igrejas evangélicas. E eu lembro que quando eles chegaram, minha mãe começou a ir para a igreja, começou a ir para a Peniel, e eu era um pouco resistente porque era uma igreja avivada e eu não acreditava nisso. Até que eu fui num retiro de carnaval e fui tão abençoada. Foi onde eu encontrei Gabriel também. A primeira vez que eu pisei na Peniel foi o dia que eu conheci meu marido. Olha só que profético. Mas aquele lugar me abençoou de uma forma. Através da vida de vocês, do chamado de vocês, eu fui me encontrando não só como filha de Deus, mas como entender o pai que eu tenho, sabe? Porque uma coisa é você entender a paternidade de Deus e outra coisa muito diferente é você se ver como filha desse pai. E, né, através da ministração assim, da vida de vocês, que sempre foi muito focado em salvação, em libertação, em trazer renovos nas famílias. E eu fui realmente me encontrando. E foi lá também que eu fui batizada com o Espírito Santo. Oh, tem uma história com essa igreja tão especial para mim. E foi bênção. Eu tenho certeza que o fim de vocês pode ter custado muito, mas abençoou muito também. Com certeza. Vocês têm muitos frutos nas mãos. Com certeza. Mas me conta como foi estar lá em Juazeiro, dizer esse sim para Deus, para essa missão. Houve um silêncio de 6 meses até chegar. Eu sei que era incrível como meu marido não queria nem que tocasse no assunto que nós iríamos sair daqui. E só que ao chegar em Juazeiro, Deus assim colocou um amor tão grande por aquela terra, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que hoje eu não sei falar. A minha vida se misturou tanto com Juazeiro que eu não sei mais nem. Eu tenho uma dupla cidadania. Eu amo Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte foi uma escola para nós, né? E eu lembro que assim que a gente chegou, alguém disse a nós, né? Isso aqui, Deus está trazendo vocês aqui como uma escola. Sejam como uma esponja, absorvam o máximo que vocês puderem. Porque Deus está forjando em vocês, tá? O caráter dele. E muitas coisas aconteceram em Juazeiro do Norte. Foi cada encontro que eu digo, não acredito, nunca iria acontecer naturalmente se não fosse a agenda de Deus. E o tanto de gente que eu conheci, o tanto de famílias, né, que é como se fosse minha família hoje, é incrível mesmo. Mas nós fomos para lá e nós orávamos por essa cidade de uma forma muito linda, muito grande.
E o texto base, né, quando o Senhor diz que construísse casas, que orai, né, primeiro, orai pela paz da cidade, que eu vos desterrei, que eu vos enviei, porque havendo paz nela, vai haver também paz em vocês. E isso foi uma verdade na nossa vida. Deus, assim, honrou cada momento que nós passamos lá. Foram dias, assim, incríveis, incríveis, incríveis mesmo. E não tem, a gente não, só está distante fisicamente, né? Mas ainda tem um laço muito grande. Nós continuamos coordenando as igrejas em Juazeiro. E foi lá em Juazeiro, né, que nós tivemos contato com várias missões. Então, a chegar em Juazeiro já foi o chamado missionário ardeu tão grande que descobrimos, né, o líder da Jocum é também baiano. Na época que era Ney, era baiano. E aí a amizade muito grande. Então, tinha parceria com a Jocum. Aí veio a missão do pastor Jonathan, né, que foi muito, muito importante para nós. Principalmente para a fundação da Igreja Lagoa Seca. Visitação de Deus, né? Visitação de Deus. E aí logo veio o ministério, né, que é Movimento de Evangelização do Sertão Nordestino, que foi assim... A gente estava ali todo mundo junto. Os congressos do movimento do Sertão Nordestino. Gente, que coisa maravilhosa. Então, Deus, assim, uniu pessoas. O Diante do Trono, né? Ah, foi. O a Diante gravação do Trono também do fez Trono, a gravação lá. Norte. Então, muita coisa aconteceu naquela cidade. E no primeiro congresso que teve do Evangelização do Sertão Nordestino, do movimento, né, que foi para o lançamento todo, estava... Ana Paula foi, não, tinha alguns do Diante do Trono, tava, a apóstola Valnice também estava presente. Então foi gente, tava, não sei se foi no primeiro ou no segundo que estava o pastor Ebi Uber. Então pessoas assim que você queria estar junto, sentado, e Deus proporcionou esses momentos ali junto com todo esse povo que carrega, né? Carrega muito de Deus, que fizeram diferença na história do Brasil e faz na história do mundo. E ainda participamos também de uma cruzada, né, com Carlos Anacondia. Então o negócio foi, eu digo, meu Deus, é milagre. Os olhos do Senhor estavam voltados para Juazeiro. Os olhos do Senhor voltados de fato para Juazeiro do Norte. E eu me lembro, teve uma história muito, muito interessante, que a primeira vez, quando a Nóbio, ele era, não sei se era o coordenador do movimento de evangelização do Sertão Nordestino, e o pastor Jonathan convocou ele, disse, vai ter uma cruzada em Salto, no Uruguai, e eu gostaria que você fosse. Então, ele mandou quem estava coordenando a cruzada, pediu que levasse um pastor do Nordeste. E ele foi escolhido para ir para essa cruzada. Aí eu digo, meu Deus. Eu não conhecia, não sabia quem era Carlos Anacondia até então. E quando foi na madrugada, gente, foi uma tempestade que caiu em Juazeiro, que a gente não tinha. Para eu levar Nóbio para o aeroporto, foi assim a gente foi na Temer, o carro, ele disse, não dá para passar. Quando chegou lá, não tinha teto para voar. Inclusive, nesse dia, Gabriel estava junto, que ia para Salvador, e a Nóbio ia para Rio Grande do Sul, né? Que de lá eles iam de carro para o Uruguai. Foi tão interessante essa história. E a Nóbio, alguém ofereceu uma carona, né, de avião. Disse, não, meu jatinho vai para Salvador, tô indo para Salvador agora. Eu sei que jato. Gabriel foi no jatinho, a Nóbio não teve coragem. Voltou, disse, não vai dar certo, porque quando eu chegar lá não vai dar certo para eu pegar o voo para São Paulo, que acho que ia para São Paulo, depois ia para Rio Grande do Sul. Aí ele volta, então tudo isso era para ele participar do congresso, dessa cruzada com Carlos Anacondia. A gente não entendia o que estava acontecendo, movimentação no reino espiritual. E estava levando tudo naturalmente. Então queriam fazer de tudo para que ele não fosse para essa cruzada. Aí volta ele e diz, não deu certo, só que quem estava querendo que ele fosse, não desistiu. Aí disse, de jeito nenhum, nós estamos comprando uma passagem, o avião está saindo 2 horas da tarde, você vai por Brasília agora, não ia mais para Salvador, mas por Brasília.
E eu sei que ele chegou. Para vocês verem como foi muita guerra. O que Deus abençoou com a presença dessa cruzada de Carlos Anaconda em Juazeiro, a gente não tem noção. Porque a batalha foi muito grande. Não. E quando foi na madrugada, Arnaldo não tinha chegado ainda no destino. Tava chovendo muito novamente. Só tava eu e o meu filho caçula, né? Eu e Danilo. O Danilo devia ter uns 14 anos na época, era novinho ainda. Aí, quando eu levanto, que eu abro a janela, cai uma bola de fogo. Eu vejo cair da caixa da Coelce uma bola de fogo. E eu disse, Deus, o que é isso? Uau. E aí o que eu disse assim, fogo lembra bombeiro. Aí ligo pro bombeiro, fiz tudo aquilo com medo do que poderia acontecer. E realmente tinha um bombeiro na igreja, né? Tinha um presbítero da igreja que era bombeiro. E ali ele foi me dando todas as coordenadas e tenha calma. Até que um momento que ele não tinha mais o que fazer, ele disse, nós não temos como entrar enquanto a Coelce, né, não desligar a fonte de energia. E estava chovendo e não tinha como ele me socorrer. E digo, não pode sair pelo portão, porque deve estar eletrocutado. Vocês não se acalmem. E a gente teve um momento que foi como se fosse uma chuva de fogos de artifícios. O barulho. Só que, interessante, na hora que o fogo que eu vi a bola de fogo que caiu, eu disse assim, ó, desse muro você não passa. E na hora que eu falei isso, a chama de fogo saiu para fora mesmo do portão, saía da caixa para bater na outra parede. A gente via tudo iluminado e aquele negócio todo. Eu sei que eu passei por um sufoco e um versículo saltou da minha boca, que eu disse, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E eu marchava na sala, não tinha o que fazer, só meu recurso que eu tinha era o Senhor. Tinha tudo, né, de fato. E naquele momento eu comecei a dizer, Senhor, o bombeiro não pode vir aqui. A Coelce, na época ela Coelce ainda, a Coelce não tem como me dar socorro nesse momento, mas o Senhor pode. Envia um anjo bombeiro. Foi tanto que Danilo gritava de lá, não é anjo bombeiro não, mamãe, a gente tá precisando de um anjo eletricista. Aí eu digo, Senhor, envia um anjo eletricista. Mas foi coisa imediata. Eu vi assim, como Deus respondendo imediatamente as coisas. E naquele momento, ele abre a janela e disse, minha mãe, o eletricista está em cima do poste. Imediatamente, Deus ouviu o nosso clamor, o nosso sufoco. Glória ali dentro, onde a gente não tinha por onde sair. Uma casa murada por todos os lados, chuva, e a frente provavelmente estava toda eletrocutada. Então, tudo isso foram guerras que passamos ali dentro. Deus. E mesmo Arnaldo conseguindo chegar, eu sei que chegou, e foi maravilha, ele chegou radiante do que viu, né? A respeito daquilo. E na segunda ida, aí mas não foi só ele, mas foram 7 pastores, se eu não me engano. E ali, junto nessa caravana, estava Gabriel também. Foram para outra cruzada. Gabriel, né? Gabriel estava. Dessa vez a gente estava mais esperto, já. Muita oração. E deu tudo certo, e foi um momento precioso. E foi daí que veio a cruzada para Juazeiro do Norte. Foram dias assim incríveis. E muitas vidas salvas, libertas. Muitas. E até hoje a gente deve estar colhendo, a gente não tem noção do que nós colhemos com aquela cruzada. E eu acho que a gravação do Diante do Trono foi depois dessa cruzada, porque eu sou terrível em linha do tempo, mas eu acho que foi. Foi depois, eu já tinha casado, eu estava grávida. Eu não fui por causa disso. Já foi em outra fase. Não, mas o Juazeiro foi muito abençoado. E eu lembro, agora essa é uma lembrança que me emociona muito, como quando a gente mudou de templo, quando a gente construiu o novo templo da Peniel. Só que, na minha percepção, eu nunca tinha passado por uma
um início de uma igreja, não que fosse o início, né, que a Peniel já existia, já tinha bastante gente, mas começar num bairro diferente. E o Senhor nos deu uma igreja num bairro simples, né, num bairro humilde, e pelo menos naquela época era, não sei como que tá hoje, mas eu lembro de como o conceito de igreja entrou no meu coração. Expandiu, sabe aquela ideia de que nós somos igreja? A gente estava lá andando nas ruas daquele bairro, pregando a palavra de Deus, orando por todas as pessoas de todas as casas, convidando, chamando as pessoas para estarem com a gente numa ação social. Aí tinha lá pessoas para cuidar das crianças, e corte de cabelo, e dentista. Eu nem lembro tantas coisas que tinha, mas foi algo tão de ideia de igreja primitiva. Eu acho que foi a ideia mais próxima de viver como os discípulos, os apóstolos viveram, porque a gente realmente saiu das quatro paredes, a gente realmente tomou posse do nome de ser igreja e foi igreja fora, chamando as pessoas, e muita gente se converteu naquele bairro, muita gente começou a conhecer o nome do Senhor, aceitava a oração, tinha um coração quebrantado. Outras também com um coração um pouco mais duro, né? Mas quantas pessoas também nos abençoaram, testificando do que Deus fez naquele bairro. E eu tenho essa lembrança de colocar os fundamentos da igreja ali embaixo do altar. Nossa, foi um tempo muito especial para mim. Eu aprendi muito ali naquele tempo. E eu tenho certeza que a gente não viu ainda os frutos, como você falou, pastora, do que foi plantado naquele tempo. E muita coisa a gente nem vai ver, muita coisa são para gerações futuras colherem. Porque uns plantam, uns colhem, e é assim que é a igreja do Senhor. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo sim de vocês lá no Juazeiro. E muitas igrejas também apoiaram, saíram um pouco da questão da placa da igreja, né? Isso também foi muito legal. Muitas congregações, muitas igrejas se juntaram, né? A Peniel também, nos movimentos. Então, assim, era muito mais um corpo inteiro do que placas de igreja. Isso foi muito tremendo. Mas, pastora, falando agora um pouco sobre a questão você falou sobre cura, sobre viver essas coisas na sua vida, esse despertar da palavra de Deus, que toda vez que eu lembro da senhora, eu lembro da palavra de Deus, do seu amor. Ela já prega sorrindo, é uma coisa mais linda do mundo. Ela já prega assim, apaixonada por Jesus. E fala para as pessoas que estão em casa, que estão nos ouvindo agora, sobre essa questão desse despertar espiritual, que eu sei que muita gente tem travado suas guerras nessa área, de se manter firme, de se manter ainda queimando, sabe, de amor, de sair desse lugar de estar nessa preguiça espiritual mesmo, sabe, nessa dormência espiritual que tem acontecido com muitas pessoas. O que é que a senhora falaria para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão passando por isso nesse momento? Muitas vezes a gente quer que aconteça algo extraordinário para a gente começar a buscar o Senhor ou começar a ler a Bíblia. Eu quero dizer que a primeira coisa é começar. Temos que sair realmente desse lugar de paralisia e começar a orar ao Senhor. É dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu não estou. É ser sincero com Deus, porque muitas vezes a gente finge muito, né? Achando que sabe, achando que está fazendo, mas é chegar e dizer, Senhor, eu não estou conseguindo parar para ler a tua palavra. E eu passei por muitas coisas na vida. Eu posso dizer isso com muita autoridade, porque eu passei por uma fase muito difícil na minha vida, onde eu fui paralisada em relação eu sentia muitas dores. No longo da jornada foi muita turbulência e eu passei por um processo muito, muito difícil. E eu não conseguia me concentrar. Eu não conseguia. E a única forma que eu encontrei foi, eu pegava um fone, eu pegava a Bíblia falada, botava um fone, ficava com a Bíblia falada ouvindo e seguia acompanhando com a Bíblia, lendo com a Bíblia física. Porque se eu tirasse, eu me dispersava. Então, a luta não é só, quer dizer, que vem para todos os mortais. Então, essa luta, para que você não leia a Bíblia, sempre vai ter essa dificuldade de você não ler, para que você não leia.
Até que eu disse, Deus, eu não posso, eu preciso romper, eu preciso ler mais do que o normal. E aí eu comecei, de fato, a usar essa estratégia. Então, cada um conhece o que te despeça. Então, se eu sei que se eu for ler a Bíblia com o celular na mão, eu leio 5 minutos de Bíblia e o resto eu vou pro celular. Então, deixa o celular de lado e pega a palavra, né? E vai com ela e leia e peça ao Senhor, peça ao autor da Bíblia que trabalhe, que mostre, que fale ao seu coração. E uma coisa que eu recomendo é não ler de forma aleatória. Vou abrir aqui, no texto que eu abri eu vou ler. Não, use uma sequência lógica, entenda os fatos, para que você aprenda a palavra e essa palavra também penetre no seu coração. Teve uma época da minha vida que eu declarava esse versículo quase todos os dias. Quando o Senhor, na festa dos tabernáculos, lá em João, acho que era o João 6 ou é João 7, que ele diz assim, no último dia da festa, tô aberta aqui, no último dia da festa, né? Onde ele diz assim que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, o povo já estava no final da festa. E o Senhor diz, no 6,38, diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, de água viva. E ele estava falando, referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo já está conosco, o Espírito Santo habita em nós. Então, o que a gente precisa é quebrar, né, essa inércia e mesmo ir dizer, Senhor, eu estou aqui. E sentar nesse lugar e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz. E a palavra do Senhor, ela vai saltar do papel e ela vai vir para o teu coração. Então, dificuldades sempre nós vamos ter. Mas o que a gente precisa é falar com o Senhor, dizendo, Senhor, eu quero fome e sede por ti. Porque o pão nós já temos, a água nós já temos. O que nós precisamos é de fome. E o que muitas vezes a igreja está precisando, né? A igreja que eu falo, cada um de nós está precisando é de fome e sede pela palavra. E eu tenho vivido dias incríveis com o Senhor. Deus tem ministrado muito forte o meu coração. De pegar, eu desafiei, né, a ler a Bíblia esse ano com uma versão que eu nunca tinha lido. É a Bíblia Viva. E eu tô lendo nessa versão. Não é a versão comum. E aí eu nunca tinha lido. Aí eu digo, Senhor, eu quero ler nessa versão que eu nunca li, uma Bíblia nova que eu nunca tinha arriscado, para nada me atrapalhar. Eu quero que o Senhor fale comigo assim de uma forma muito, muito particular. E eu quero dizer que Deus tem me dado muita sede, muita fome. E eu estou lendo na ordem cronológica e eu estou assim, amando. Sabe o que é? Parecendo como quem sonha. Criança quando ganha um brinquedo que está ali, ó. Eu estou vivendo esses dias incríveis com o Senhor. E Deus tem ministrado de uma forma muito profunda ao meu coração. E assim, tá tendo dificuldade? Peça ajuda. Porque muitas vezes a gente acha, não, eu vou... Quebre o orgulho e peça ajuda. Diga, me dá uma dica como eu vou ler a Bíblia de uma forma mais prática. E aí, peça. Nem que você diga, lê aqui a Bíblia comigo. Ou liga para mim. Me ajude para eu me despertar. Cobre de mim, né, essa leitura da Bíblia. Mas uma coisa que a gente precisa entender, nós não podemos viver sem essa palavra, não podemos viver sem ela, não tem como sobreviver. Amém. Se não comer desse pão, né, dessa palavra que é viva e que ela é eficaz. E voltando ainda para Juazeiro do Norte, Ivana, teve algo assim, uma mudança radical em Juazeiro em relação à praça, que hoje é chamada Praça da Bíblia, que é de frente ao estádio do Romeirão, né? Aquela praça era chamada Praça do Rolo. E as cruzadas surgiram lá, né? Então, antes de vir o ministério do pastor Jonathan, houve antes as cruzadas, né, evangelísticas que aconteceram. Não sei se você
participou delas, mas cada ano, eu não sei se coincidia no aniversário de... Era uma data muito específica para Juazeiro, acho que era no aniversário da cidade. A gente fazia essas cruzadas. E a praça ali, aquela praça que era chamada Praça do Rolo, onde vendia coisas roubadas, foi transformada na Praça da Bíblia. Foi uma mudança radical, radical. As primeiras cruzadas foram muito difíceis, porque eles ainda estavam ali, né? Então era o peso espiritual era muito grande e tudo mais. E Deus mudou a história daquele ambiente. E hoje, para a glória do Senhor, o estádio do Romeirão foi todo reformado, tá a coisa mais linda, né? Aquela praça. E Juazeiro, cada dia que você chega lá, tem algo diferente, uma coisa nova acontecendo. Você olhar Juazeiro de quando eu cheguei lá, em 2005, para Juazeiro hoje, totalmente diferente. Faculdade só tinha Leão Sampaio, com né? certeza, Ali, praticamente. E hoje tem aquele mundo de... A bênção do Senhor acompanha, né? A gente sabe que a bênção do Senhor acompanha. Quando entra... Eu lembro de um versículo que a gente falava muito também, a gente proclamava muito, que era 2 Crônicas 7:14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se arrepender de seus maus caminhos. Então existe uma recompensa para um povo que se arrepende, que busca a face do Senhor, que realmente tenta viver de acordo com os preceitos do Senhor. Aí ele diz o quê? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então não tem coisa melhor do que servir a esse Deus. E quando um povo se junta num propósito único para servir ao Senhor, uma cidade é pouco para o que Deus quer fazer. Eu creio que isso que está sobre Juazeiro tem muito a ver com que um povo se levantou para fazer. As bênçãos que tá sendo sobre Juazeiro, está existindo sobre Juazeiro, tem a ver mesmo com um povo que realmente tem buscado a face do Senhor. E a Peniel ainda está lá, vocês estão aí pintadas, mas tem muitas Peniéis espalhadas ali no Cariri, outras igrejas também que são uma bênção para aquela terra. Eu sei que é só o começo daquilo que Deus ainda quer fazer no meio do povo de Juazeiro. Amém, né? Glória a Deus pelo que Deus fez, tem feito e irá fazer, porque é toda uma história, né? Não começou há muito tempo atrás, quando os missionários chegaram ali, né? Os missionários americanos. E quanta humilhação eles passaram. E Deus, assim, honrou a fé deles, a entrega, e tem levado pessoas apaixonadas por Jesus. Então Deus tem levado igrejas comprometidas com o evangelho vivo, o evangelho puro para aquela cidade. E ele tem feito a diferença. E a prova viva é que está tendo uma mudança geral, não é só dentro de uma igreja, mas toda a cidade está sendo impactada pelo que Deus está fazendo em Juazeiro do Norte. E eu sei que ele fará, né? Em muitos e muitos e muitos lugares. Arde no nosso coração essa cidade que é bem pequenininha, mas que eu creio que Deus tem algo muito poderoso para fazer daqui. Amém. A partir daqui surgirão muitas coisas. E Deus está mudando a história. Eu sei que Ele vai mudar a história desse lugar. Eu creio. Então, quando lembrarem, orem por Pintadas. Eu creio. Orem pela nossa Bahia, que Deus tenha misericórdia da Bahia, que Deus tenha misericórdia do Ceará, do Nordeste. Mas a glória de Deus está sendo conhecido, tornando-se conhecido nas nações da terra. E o Brasil é celeiro de Deus, é celeiro de missionários, né? Vocês já estão aí, amém, cumprindo amém, o chamado de Deus nesse lugar. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Uma coisa interessante, queria só adicionar isso para a gente ir para a última parte, é que quando eu fui agora para Juazeiro e tive a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus lá na Peniel,
eu vi muitos jovens, muitas crianças da minha época, que era criança, que era jovem ali junto comigo, que hoje estão ocupando um cargo na igreja, estão fazendo algo para o Senhor. E ver aquela geração da minha época hoje, sabe, ali tocando no louvor, outros em outras igrejas abençoando, assim, com cargo mesmo de pastor. Que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda saber que Deus tem preparado também uma geração que está vindo e vindo com tudo mesmo, com amor pelo reino de Deus, marcando aquela cidade com o amor de Deus. Então, assim, é muito legal. E eu tô aqui mesmo pela graça do Senhor, porque eu também sou um improvável, mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. Mas, pastora, vamos falar aqui sobre um pensamento, que a gente não encerra aqui esse espaço sem antes deixar o nosso convidado compartilhar um pensamento que Deus tem ministrado ao seu coração. Eu sei que já foi lançado aqui nesse podcast muitos pensamentos preciosos, mas fala aqui pra gente um pensamento específico que você gostaria de compartilhar com o pessoal de casa. Eu vou deixar um pensamento em forma de versículo, ou um versículo em forma de pensamento, que é: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E eu creio que aquilo que Deus começou a fazer na nossa vida, Ele vai continuar a fazer. E só foi o começo. A gente contou muita história, mas Deus tem muito mais para fazer na nossa vida e através da nossa vida. E onde o Senhor nos levar, nós vamos ser canais dele para a glória, né, de Jesus. Glória a Deus. Pastora, muito obrigada por ter compartilhado tantas preciosidades para a nossa vida. Eu estou me sentindo muito abençoada depois dessa nossa conversa. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também recebeu muito. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Ivana. Sei que, apesar de ter, né, tudo isso para mim é novo. Não tenho costume muito com as redes sociais, mas eu quero, assim, eu que sou privilegiada por estar participando desse momento aqui. E eu sei que Deus tem muito para fazer, né, através das nossas vidas, e que essa palavra, tudo que foi liberado aqui, tudo que foi compartilhado, que sirva de exemplo, que sirva de incentivo para a glória do Senhor. Um abração a todos e muito obrigada, muito obrigada, muita alegria de poder participar contigo nesse podcast. Glória a Deus. Já se acostumem que a pastora Shirley vai estar muito por aqui, que ela é muito, já recebeu vários convites meus, então a carinha dela vai estar muito por aqui. E olha, eu agradeço muito por você ter continuado até aqui, ter assistido até aqui. Não esquece, encaminha esse podcast para alcançar mais pessoas, para abençoar mais vidas, que eu tenho certeza que essa conversa vai tocar muitos corações ainda, em nome de Jesus. Nos vemos na próxima sexta, porque toda sexta-feira nós estamos aqui com um novo episódio aqui do nosso podcast. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.